Mas afinal de contas, como podemos classificar a teologia de Bildade? O que Deus já havia testemunhado acerca de Jó? E para Bildade, por que todas essas desgraças acometeram a Jó? E, segundo essa lição, qual é o significado da palavra Redentor? E as luzes da Escritura, à luz do texto sagrado, como Deus deve ser visto? Se essas questões lhe causaram alguma indagação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Mas antes, não esquece, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você tem um link para o nosso quiz. E o nosso quiz nada mais é do que uma lista com 10 perguntas acerca deste tema, elaborado pelo presbítero Lailton Alves. Agora sim, recado dado, segue a vinheta e vamos à aula. A paz do Senhor a você, eu espero que você esteja bem. Eu gostaria de iniciar as minhas palavras agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui hoje em mais um EBD Sinopse. E no EBD Sinopse de hoje nós estaremos abordando a 7ª aula da última lição do 4º e último trimestre de 2020. Essa lição que tem por título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. E hoje nós vamos nos debruçar no título da Teologia de Bildade. Se há pecado, se há sofrimento, melhor colocando, né? Se há sofrimento, há pecado oculto? Essa é a indagação da teologia de Bildade. E na aula passada, como você pode ter acompanhado aqui conosco, nós vimos a teologia de Elifaz, ou Elifaz, né? Na qual a teologia de Elifaz está baseada em que somente os pecadores sofrem. E a teologia de Bildade não difere muito da teologia de Elifaz. Contanto, eu gostaria de convidar você, né, já para iniciarmos essa aula, para abrir o seu material junto comigo e ler o texto áureo que se encontra no livro de Jó, no capítulo de número 8, versículos 1 ao 4. Leia junto comigo. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso. Porventura perverteria o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se seus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, agora, capítulo 18, versículo 1 ao 4. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando usarei artifícios em vez de palavras? Considerei bem, então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos. Ó tu, que despedaça a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Agora Jó, capítulo 25, versículo do 1 ao 6. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Com ele estão o domínio e o temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem um número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Glória seja dada ao nome de Jesus. Na verdade prática, nós vamos observar, antes da verdade prática, né? A gente já ia quebrando aqui a liturgia. No nosso texto áureo, nós iremos fazer uma pequena correção aí. Na nossa lição, faz referência de Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. No entanto, não é o versículo que está aqui transcrito. Então, só corrigir aí somente para efeito de ficar tudo certinho, tudo redondinho. O texto áureo se refere ao capítulo 8, versículo 4,
que acabamos de ler, que diz o seguinte, acompanhe de novo a releitura deste texto. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Agora sim. Então, na verdade prática dessa lição, nós vamos ver que nem sempre, quando há sofrimento, existe um pecado oculto. Não é somente com o pecado oculto que existe sofrimento, se nós revertermos aqui a ordem dessa narrativa. Então o ponto central é justamente igual. O ponto central é nós vemos aqui que o fato de haver sofrimento não quer dizer cabalisticamente, irrefutavelmente, que existe um pecado aqui inconfesso, existe um pecado oculto. Os objetivos dessa lição são 3 a saber. Nós vamos aqui destacar alguns argumentos de Bildad que ele faz para tirar um contraste entre o pecado e a santidade de Deus. Nós vamos tentar aqui também explicar que, para Bildad, o pecado é simplesmente a quebra da moralidade religiosa e esclarecer que os argumentos de Bildad seguem mais ou menos uns 2 contrapontos, a pequenez do ser humano e a grandeza de Deus. Então, feito as considerações iniciais, passamos agora a estudar os tópicos dessa lição. No primeiro tópico dessa lição, nós temos o seguinte tema: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Sabemos que Deus é justiça, Deus é todo-poderoso, é santo e santo. Portanto, ele não pode ser conivente, ele não é conivente com o pecado de ninguém. Porque você lembra que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, é necessário nós frisarmos também que toda essa teologia, né, a da semeadura que ele faz, tudo que o homem planta, isso certamente colherá, e essa teologia aqui mais argumentativa de Bildad ainda no mesmo segmento, nos traz que não é porque a teologia dele está totalmente errada. Existe um fundamento aqui, sim, mas não é o caso de Jó. Jó não está aqui padecendo por causa de um pecado oculto. Então essa teoria, essa interpretação, para forçar simplesmente a cultura, a tradição aqui estabelecida, a tradição religiosa, defendida por os amigos de Jó, simples e descancaradamente a despeito de não se compadecer, não mais uma vez aqui nós não vemos ninguém consultar a Deus. Nós vemos que realmente eles acreditam que existe uma distância entre eles e Deus. Então o que eles devem é obedecer essas leis morais estabelecidas que regem tudo e que não devem ser quebradas. Então, vamos adiante nesse contexto. Então, Deus é justo e reto. E, assim como ele faz, aqui nos trouxe a saber, somente os pecadores sofrem, porque Deus há de recompensar com a sua proteção e a sua prosperidade aqueles que obedecem às leis estabelecidas. Toda vez que essas leis são quebradas, implica em punições. Então, dentro dessa teologia de Bildad, nós podemos ver que tem 2 esferas. A que Deus trata com os maus e a que Deus trata com os bons. Por que nós dizemos isso? Você lembra aqui comigo agora que na leitura que nós fizemos oficial, onde extraímos o textuário da lição, nós podemos observar que o que ele faz aqui é desumano. O que Bildad faz aqui, parece que depois, ao meu entendimento, quando eu vi a cena da conversação dos 3 amigos, que chegaram como amigos e estão aqui agindo como algozes de Jó. Cada palavra dessa está trazendo mais aflição, mais angústia. Você lembra que Jó era um pai que se preocupava com o lado espiritual de seus filhos, ele sacrificava pelos filhos, por acaso, se eles tivessem cometido. Mais uma vez, ressaltando aqui que não existe, aqui no livro de Jó, argumentos cabalísticos que nos deixem a saber que os filhos de Jó teriam cometido algum pecado. Mas aqui, Bildad faz questão de dizer que a transgressão dos filhos foi a razão pela qual eles foram assassinados, porque aqui Deus estaria punindo de morte os filhos de Jó por conta de pecado. Então,
Os filhos de Jó eram maus. Jó teve que escutar isso. Então, seus filhos eram ruins. Então, já que seus filhos eram ruins, Deus assim achou por bem de ceifar a todos. Mas como você é bom, se você se voltar a Deus, orar, Ele vai restituir, vai restabelecer toda a sua prosperidade. Deus vai ter abundância de bênçãos para a sua vida. Veja a teoria aqui de Bildade. Então, essa compreensão limitada na natureza de Deus, limitada e incompleta, porque Deus sim é grandioso, é poderoso, mas Deus também tem outras características, principalmente Deus é amor. Então, essa compreensão aqui de que Jó está sofrendo por um pecado oculto é porque Jó sustenta aqui para os amigos. Ele já debateu com Elifaz. E nós não devemos esquecer que Bildade está presente. Ninguém está aqui de ouvidos fechados. Então Bildade já escutou todos os argumentos ditos aqui a Elifaz. Por isso que Bildade é ainda mais cruel, mais pesado com as palavras. E nós vamos ver que nos 3 argumentos teológicos que ele vai levantar contra Jó, reforçando e acrescentando alguns detalhes na teologia, nós podemos ver que parece que ele está perdendo a paciência com Jó. Né? Ele não admite que Jó esteja aqui segurando o que é justo, que ele não tem transgressão, ele não tem falha, ele não quebrou nenhuma lei. Então esse tipo de comportamento está fazendo com que Bildade seja mais severo e cruel nas suas palavras. Nós podemos ver também que, mais uma vez aqui, eu gostaria de fazer você lembrar de um detalhe. Eu não posso pegar, vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais prático para você entender. Eu não posso pegar uma luva com 6 dedos, né, e querer colocar numa mão de 5 para inventar um 6º dedo, para que aquela luva seja perfeita, para que aquela luva tenha a sua finalidade atingida. O que eu posso fazer é tirar aquela luva de 6 dedos e trazer uma luva de 5 dedos. Então, quando eu comparar um fato concreto com o que eu quero sustentar, aquele argumento deve caber exatamente da forma que está estabelecido no caso em concreto. Resumindo, o que eu estou passando para vocês mais uma vez é que nós não devemos forçar a nossa interpretação sem sequer considerar os pormenores que devem ser levantados para nós vermos a real adequação do fato em concreto com o que nós estamos defendendo. Então, aqui não existe pecado oculto. Né? E por que o pecado oculto que é levantado por Bildade? Se Jó não confessou, é porque Jó está escondendo. E se Jó não está escondendo, os filhos deles esconderam. E se os filhos deles esconderam, é por isso que Deus está fazendo isso. É mais ou menos aí a teologia de Bildade. Então eu colocaria o homem numa espécie de meritocracia. E o que é isso? Você se faz valer através do seu esforço. Esse é um mérito. Você merece a bondade de Deus. Se você cumprir toda essa lei, todo esse regulamento que rege o universo. Então, uma vez que você se mostra harmonioso e obediente a essas leis estabelecidas, aí sim, você faz jus às bênçãos divinas e o sofrimento não existirá. Mas, no entanto, Jó traz aqui uma reflexão bastante pertinente no capítulo 9, versículo 2, onde ele diz: como é que o homem pode se justificar perante Deus? Com o que eu vou me justificar perante ele? É interessante essa narrativa. Jó reconhece que por si só, por ele mesmo ou qualquer outro homem na face da terra, não poderia se justificar perante Deus. Então, baseado na teologia de Bildade, esse sofrimento seria causado por 2 coisas: a imperfeição moral e o pecado. Eu queria fazer uma observação aqui, minha, particular, quando estava aqui estudando sobre esse tema, é que, veja, preste atenção comigo, principalmente nesse ponto, onde ele fala do sofrimento, a causa do sofrimento para a Bildade. Ele diz que é a imperfeição moral ou o pecado. À primeira vista aqui, nós podemos entender o seguinte: o que é que ele chama de imperfeição moral? Né? Toda essa tradição quebrada. O pecado já é quebrar a tradição, né? Já é quebrar o que está estabelecido nessas leis universais que regem tudo. Então, como é que é a imperfeição moral? Para mim, o que eu entendo de imperfeição moral para ele é quando a pessoa é mal, né? Quando a pessoa não é boa, quando a pessoa
pratica a iniquidade. Mas o pecado, ele também é a prática de iniquidade, o que para alguns podem parecer a mesma coisa. É só um pensamento para que a gente possa definir bem para a habilidade o que é que pode causar o sofrimento. E aqui eu vou abrir um parêntese, né, pertinente na situação. O sofrimento, ele entra no mundo. Deus não criou sofrimento, né? Deus, quando estabeleceu o mundo, criou tudo o que fez em harmonia para que convivesse com o ser humano, né? E alguns teólogos até sustentam que Deus criou o ser humano depois da queda de Lúcifer. É até bem coerente, porque Lúcifer vai lá influenciar na história para que aquele intento não seja realizado da forma que Deus pretende. Então o que é que acontece? Depois que o homem cai e o pecado entra pela primeira família, o que é que nós podemos contemplar aqui? Que através disso, o sofrimento agora passa a ser uma condição humana. É um fato. O sofrimento existe por si só. Ele não precisa de uma explicação simples. Ele existe. O ser humano sofre por conta dos pecados que nós estamos aqui acometidos. O pecado entendendo-se em afastar de Deus. Quando o primeiro casal se afasta de Deus, aí, com o advento do pecado, vem também o sofrimento. Então o homem passa agora a sofrer. Então, sofrer, todos nós estamos propícios ao sofrimento, independente de se somos bons ou se somos maus, ou independentemente se nós temos algum pecado oculto ou não. Portanto, é verdade também que se o homem planta o mal, ele pode colher, mas não são situações isoladas. São simplesmente outros canais que podem trazer sofrimento. É como se fossem outras causas mesmo de fato. Por X razões. Não é só uma razão que o homem sofre. O homem não sofre tão somente porque é bom ou mal, ou por causa do seu pecado. E, inclusive, o que eu fiquei muito abismado ao ler essa lição, foi que para Jó, né, o Jó sustenta aqui, que os ímpios também prosperam. Então, essa teologia de bildade, não lograria êxito nenhum. Não faria sentido. Porque se Deus só abençoa, se Deus só prospera, se Deus não traz sofrimento àquelas pessoas que são boas, então os maus deviam estar pagando. Né? Aquela ideia de que todo pecado é pago com a intervenção imediata de Deus, com a punição imediata de Deus, quando isso não é verdade. Nós podemos ver que várias e várias vezes nós somos alertados aqui sobre esse assunto. Mas seguindo aqui na nossa lição, o pecado visto como a quebra da moralidade tradicional. Esse é o segundo tópico dessa lição. E esse moralismo é simplesmente a tradição por crença. Né? Se estabeleceu, começou-se o hábito de crer, se estabeleceu essa cultura, essa tradição, que todos começaram a ter como verdade, que quando nós não somos pecadores, nós não somos acometidos por sofrimento. E essa subversão da ordem moral, das leis que regem o universo, ele foi defendido também por Elifas. Por Elifaz, fica até estranho falar Elifas, né? Mas eu não sei por que razão eu acho mais bonito Elifas do que Elifaz. Mas vamos lá. Não é muito diferente aqui a teologia de bildade, só que ele acrescenta alguns argumentos aqui e às vezes até somente reforçando, repetindo eles para Jó. Acredito que no calor do momento, já sentindo que não vai convencer o amigo, não vai forçar ele a uma confissão falsa, né? Como alguém que está lá, confesse o pecado, confesse porque você está sofrendo, você está padecendo, a olhos vistos você está sendo punido porque você não está confessando. Deixe de ser orgulhoso. Né? Aí onde se tem que Jó era um pecador orgulhoso. Né? Confessa logo. Você vai morrer. Você vai dizer. Você vai morrer nesse sofrimento. E ainda vai dizer que não tem pecado, não tem transgressão. Então, simplesmente, Jó estaria sofrendo as consequências do seu pecado. Mas nós sabemos que esta assertiva, ela não está correta. Ela não está verdadeira. E já no ápice da nossa lição, nós vamos abordar agora o pecado em contraste com a majestade de Deus, a grandeza de Deus. Você vê que aqui agora a gente vai deixar esse assunto do pecado. Ele vai deixar esse assunto de querer arrancar uma confissão de Jó a todo custo, mesmo que seja mentira, porque Jó não tem transgressão.
Veja só para que ponto. Para agredir verbalmente a Jó e os filhos de Jó. Em memória, né, os filhos mortos de Jó. Então veja a impiedade, a falta de compaixão, por que não dizer, né, simplesmente para sustentar as suas crenças, suas narrativas. Então, ele engrandece a Deus e rebaixa Jó. Veja que aqui, no capítulo 25, ele chama Jó de bicho e os filhos de bichinhos. Então, ele destaca aqui a onipotência de Deus. Deus, ele é grandioso, ele é onipotente, ele é soberano. Como é que Deus vai se relacionar com você? Como é que Deus ia se aproximar de você? Você é muito distante de Deus. Veja a grandeza dele, veja a sua pequenez. Para você considerar que Deus também tem prazer de andar com o homem. Que Deus estaria disposto. O que ganharia Deus ao se relacionar com o homem? Porque essa teologia aqui também se assemelha muito a uma teologia chamada de deísmo. E o deísmo ele consiste em que realmente eles acreditam, para os deístas, que era uma crença que veio aqui posteriormente, nós podemos dizer aqui que até é o nascedor do deísmo. Porque eles acreditam que foi realmente Deus que criou tudo, mas deixou o mundo e sua criação ao relento. Ele criou e sai do contexto. E não mais interfere, deixa todo mundo à própria sorte. Então, nós temos aqui esse alerta, que justamente por enfatizar a majestade de Deus e desprezar, né, colocar, com certeza somos limitados, somos pequenos diante do nosso Deus, mas aí ele cria um abismo. E dentro de abismo não se comunica, não há comunicação. Está muito distante, está muito longe. Então ele distancia Deus do ser humano. E isso aqui é onde está o perigo. Nós também podemos aqui, no nosso último ponto aqui abordado, tratar sobre a onipotência de Deus. Deus é onipotente, mas ele não é ausente. Deus, ele é grandioso, ele é soberano, mas ele também é amor. Deus é amoroso. E o amor talvez seja o maior motivo para mim, que eu acredito, que Deus trabalhe na vida do ser humano de muitas e muitas formas. É o amor que motiva a Deus, porque Deus amou o mundo primeiro. Então, toda a iniciativa aqui, né, que nós podemos observar, para concluir aqui essa sinopse de hoje, é que, independentemente de nós sermos pecadores e fracos, independentemente de mesmo que nós não queiramos, porque lembra como Paulo disse, né? Quão pobre e miserável sou, o bem que quero fazer nunca faço, e o mal que eu não quero fazer, quando eu penso, eu já fiz. Então veja que toda essa pequenez do ser humano não faz com que Deus deixe de amá-lo, né? Porque Deus entregou a todo mundo indistintamente. Deus ofertou a todos a salvação, não é? E aqui nós podemos ver que foi muito para Jó massacrante, né? Jó foi intensificado de todas as formas que o homem pode ser testado. Jó experimenta aqui a solidão, né? Porque aqui ele está entre algozes, aqui não existe amizade, aqui não existe compaixão, né? Mas ele está firmado na sua convicção de que Deus o ama. E, inclusive, um detalhe aqui, que foi até uma pergunta que eu ia esquecendo, né? Eu comentei essa gafe aqui. Jó, diante daquela situação, Jó pede um redentor. Veja que visão gloriosa de Jó. Jó fala de redenção. E redentor vem de um termo aqui hebraico chamado Goel. Goel significa o seguinte: é quando uma pessoa defende alguém da família que não pode se defender. Deus é nosso Pai, nós não podemos nos defender diante dessa situação. Jó compreende aquelas tradições, mas Jó sabe, no seu íntimo, da sua relação com Deus. Jó sabe que não transgrediu. E Jó está convicto disso. Então é necessário que nós também temos confiança. E para isso, nós devemos ser firmes, nós devemos ser constantes, nós devemos ser sinceros e nos agarrar a esse Deus que nos ama. Eu espero que você tenha gostado dessa lição de hoje. Eu espero que você tenha entendido. E se você não é inscrito no canal, faça isso não. Aí à sua direita você tem um botãozinho aí, inscrever. Se inscreve no canal. Partilha com as pessoas que você acha que podem gostar dessa abordagem mais
sucinta, mais resumida, mais panorâmica, só o sumo da palavra de Deus para a sua vida. E o EBD Sinopse adverte: essa aula não substitui a sua aula com o professor da escola bíblica dominical na sua congregação com os seus irmãos. Mas isso não me impede, né, de estar aqui com vocês na próxima aula, abordando a lição 8 desta última lição de 2020. Mas eu gostaria de fazer uma oração agora junto com você, né, agradecendo a Deus pela aula e pedindo as proteções dele para a nossa vida. Então, eu desejo que o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nos dando paz, nos dando saúde, nos protegendo, nos guiando e nos livrando de todo mal, desde agora e para todo sempre. Amém. E eu espero você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui é EBD Sinopse.